A gente sempre começa com o texto primeiro, né? Mas eu não vou ler o texto agora, não. Vou fazer a introdução antes do texto. Nós estamos vivendo dias bastante agitados aí com relação à escatologia bíblica. O que é escatologia bíblica, né? A doutrina das últimas coisas. No seminário da Escola de Líderes, essa matéria não estava prevista para a gente trabalhar. Eu tinha previsto uma outra matéria que eu mesmo estou escrevendo e não consegui finalizar essa matéria. E o Espírito Santo falou: trabalha com eles sobre as últimas coisas, ensina a escatologia. E a gente está finalizando essa matéria agora. Quando chegamos para a escola de domingo de manhã, o culto da manhã, o Espírito Santo tocou no meu coração para trabalhar sobre apostasia. E é impressionante como que depois que nós começamos a estudar sobre isso, o Senhor tem aberto os nossos olhos para uma série de coisas que tem acontecido nesses últimos dias, que só não enxerga quem não quer, só não vê, né? Porque a palavra de Deus não, né? É um ditado. O pior cego é aquele que não quer enxergar, né? Então não é a palavra não, isso é é o ditado, né? Então vamos fazer uma retrospectiva do mês de outubro, né? Mês de outubro hoje é o 1º de novembro. Eu não consegui lembrar aqui qual foi o dia exato, mas eu acho que foi no mês de outubro que o Facebook lançou aquela função gráfica chamada Avatar, uma palavra que tem origem religiosa, uma palavra que só existe por causa do hinduísmo, que a sua origem, que o seu significado, 5/10, obrigado, Raul, tem a ver com encarnação de deuses, né? Eles poderiam usar qualquer outro nome das artes gráficas, né? Eles poderiam usar emoji, caricatura, eles poderiam usar miniatura, ícone, desenho, figurinha, qualquer outro nome, mas eles resolveram usar um nome cuja origem está no hinduísmo, que é uma religião que acredita em reencarnação, né? Que influencia uma série de coisas, é politeísta, uma religião bem diabólica. Aí no dia 18/10, pastora, 18 de outubro, manifestantes lá no Chile incendiaram uma igreja. Vamos vendo, olha o que está acontecendo, uma igreja. Ainda que seja uma igreja católica, é uma igreja cristã. 22 de outubro, uma declaração do líder da igreja católica, do seu líder maior sobre a homossexualidade, movimentou os noticiários, as redes sociais. Eu não vou repetir aqui o que ele disse, só estou trazendo à memória de vocês. No dia 25/10, domingo passado, as declarações de um pastor, de um conhecido pastor em São Paulo, sobre atualizar a Bíblia para isentar do pecado da homossexualidade, certo? No dia 27 de outubro, a Igreja Batista do Vietnã, mas que fica na Filadélfia, nos Estados Unidos, o nome da igreja é essa, Igreja Batista do Vietnã. Ela foi queimada lá na Filadélfia, lá nos Estados Unidos, diante de protestos antirracismo. Talvez você não ficou sabendo sobre isso, né? No mesmo dia 27/10, chegou para nós aqui uma notícia no Brasil, né, que a China está obrigando os pastores a incluir a ideologia comunista nos sermões, nas histórias bíblicas. Os sermões na China estão sendo supervisionados, estão obrigando os pastores a incluir os discursos políticos do seu líder. Inclusive, teve um pastor que, quando estava pregando sobre a multiplicação dos pães, teve que trazer uma frase, um ensinamento do presidente sobre o desperdício de alimentos. Chamam de presidente, mas é uma ditadura. E, entre outras coisas, que foram os americanos que trouxeram a Covid, então estão obrigando a ensinar essas coisas dentro da igreja.
No dia 29 de outubro, agora, chegamos mais perto, um atentado à faca lá na Basílica de Notre-Dame, na França, ainda que não é do nosso segmento, mas tem a ver com a fé cristã. Foi dentro, o atentado poderia ser em qualquer lugar, mas foi numa igreja cristã, lá na França. Até uma brasileira morreu. Os jornais daqui têm dado bastante ênfase por conta da brasileira que morreu, né? Mas o atentado foi de um islâmico dentro de uma igreja cristã. E aí, dia 31/10, ontem, milhares de pessoas, gente, na porta de uma lanchonete, com vassoura, para ganhar um lanche. Espero que ninguém daqui esteja lá, porque senão hoje, ou se você esteve, que bom, você vai se converter hoje com o Espírito Santo de Deus na tua vida. Eu aproveito para convidar para que você pegue vassouras para ajudar as irmãs da limpeza aqui também. Engraçado que tem jovem que não tem coragem de ajudar a limpar a igreja, mas foi com a vassoura lá para a porta do restaurante, da lanchonete, para ganhar um lanche. Aí eu pergunto para você, gente, vai ter a resistência para aceitar a marca do anticristo? Para pensar. Se para ganhar um lanche eles foram com uma vassoura no frio, na chuva, na porta de uma lanchonete, ele vai falar: anticristo, faz aqui, ó. Não tem problema não. Não vai poder, ele não vai conseguir comprar, ele não vai conseguir pagar. Você acha que vai ter resistência? O maior exemplo está aí. Maravilha. Ainda no dia 31/10, festa diabólica. Milhares de pessoas celebrando essa festa diabólica, satânica, que é impressionante o quanto que essa festa ganha notoriedade entre as pessoas. E as pessoas achando que não tem nada a ver, que é algo normal, mas se esquece que é uma data solene para os satanistas, para os ocultistas do mundo inteiro. E neste dia, no dia de ontem, muitas vidas sacrificadas aos demônios, sacrifícios de pessoas, de animais, de crianças, tudo isso no dia de ontem. E as pessoas se vestindo com máscaras, colocando coisas ruins. É engraçado que ninguém festeja quando seu filho quebra um braço, ninguém festeja quando você descobre que está com câncer, ninguém festeja quando você sofre um acidente e rasga a sua cara. Mas é engraçado que as pessoas acham isso bonito, né? Fazer uma maquiagem de sangue, um olho roxo, uma perna fraturada, uma cara de monstro, um rosto deformado. As pessoas acham legal isso, mas quando isso acontece na vida real, ninguém celebra. Não há o que celebrar nessa festa satânica. Não tem nada pra gente. Sai dela, povo meu, sai da Babilônia em nome de Jesus. E eu trouxe este retrospecto, pastora, porque o Espírito Santo de Deus está falando com a igreja nos últimos dias, mas o povo está: hã? O quê? O que está acontecendo? Eu trouxe aqui uma pequena retrospectiva do mês de outubro, de todos esses acontecimentos. E aí no dia 30/10, há 2 dias atrás, um terremoto sacode a fronteira entre Grécia e Turquia, atingindo ali o mar Egeu. E muitas pessoas morreram neste terremoto, não sei se você acompanhou. E a cidade mais atingida foi a cidade de Izmir. Izmir. E aí eu já tinha acompanhado o noticiário. O Espírito Santo de Deus falou para mim: Esmirna. Eu ouvi na rádio Izmir, que é o nome da cidade, Izmir. E o Senhor fala Esmirna. Eu falei: pastora Renata, a gente precisa abrir na Bíblia. O Senhor é um recado de Deus. O Senhor quer tantas coisas acontecendo neste mundo, apostasia. O Senhor tem um recado para a igreja dele. Eu preciso ver na Bíblia o que é que tem em Esmirna, porque poderia qualquer outro lugar. O Senhor sacudiu o mar Egeu, um terremoto, e a cidade mais atingida, Esmirna. Vamos ver algumas imagens aí? E os irmãos que estão assistindo na live vão conseguir ver também. Dia 30/10, olha o que aconteceu. Terremoto grave atinge a Turquia,
e ilha na Grécia. Pode soltar, não precisa soltar o áudio não, só as imagens a gente precisa. O prédio vindo abaixo. – 8h51 de Brasília. 10 quilômetros de profundidade do mar Egeu, mas a cidade mais atingida, Esmirna. É um terremoto que sempre acontece nessas regiões, mas dessa vez veio muito forte. E diante de tudo que estava acontecendo nesses dias, eu falei, não pode ser só um sinal. E o Espírito Santo fala, eu já tinha deixado essa notícia de lado, mas a mensagem começou a crescer forte dentro do meu coração. Esmirna, vá para a Bíblia, vá ler o que eu estou dizendo para Esmirna. Tem um recado para a minha igreja, a igreja de hoje precisa olhar para Esmirna. Sou eu que estou sacudindo a terra, e aí a terra precisa ler a mensagem de Esmirna. Então vamos para Esmirna, Apocalipse capítulo 2, versículo de número 8. E ao anjo da igreja, no caso aqui se refere ao líder, né? Ao mensageiro, anjo é mensageiro, ao mensageiro da igreja, que está em Esmirna, escreve, isto diz, aleluia, o primeiro e o último. E é engraçado que quando ele diz a igreja, a cada igreja, ele passa a característica dele. O primeiro e o último, que foi morto e reviveu. E ele diz para a igreja, eu sei as tuas obras, eu sei a tribulação, a pobreza, mas tu és rico. Olha, agora, aí na hora que eu li isso, eu falei, Senhor, é o Senhor falando na terra, e a igreja não está prestando atenção. E a blasfêmia dos que dizem judeus e não são, mas são da sinagoga de Satanás. Eu vou explicar esse versículo aqui que vocês vão entender. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. E tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer, não receberá o dano da segunda morte. Essa mensagem, a mensagem da carta de Apocalipse às igrejas, em primeiro lugar, ela se refere à própria igreja. Analisando o texto, uma igreja que existia há mais de 2000 anos atrás, e o apóstolo João escreve para aquela igreja que existia naquela cidade. Este é o primeiro direcionamento deste texto. Este texto também pode se aplicar numa situação individual, para a minha vida. Eu posso me identificar como uma igreja de Esmirna, não ter recursos, estar sofrendo a perseguição por causa do nome do Senhor. Então é um texto que se aplica de forma particular, individual, às pessoas. Ela pode servir também para uma igreja específica. De repente, em determinado momento da história da comunidade cristã Hadash, esta palavra caiba para um determinado momento para a comunidade. Mas é uma palavra também que serve para a igreja invisível do Senhor na terra, a sua noiva santa. Agora resta saber qual a aplicação que nós vamos fazer deste texto neste momento. A aplicação que eu quero trazer é no sentido para a comunidade Hadash, para a sua vida espiritual e para a igreja do Senhor como um todo na terra, que nós possamos analisar, fazer este panorama do que está acontecendo, analisar como está a igreja no Brasil, a igreja no mundo, todos esses acontecimentos que eu citei para vocês aqui, e muita gente olhando, isso é normal, não tem problema algum, e a apostasia crescendo de forma silenciosa nas igrejas. Esmirna, hoje Esmir, é o mesmo nome,
apenas em idiomas diferentes, continua sendo uma grande cidade. Antigamente essa cidade ela era famosa por causa da ciência, por causa da medicina. Era uma cidade que tinha uma escola, vamos dizer assim, de medicina muito conhecida na época. Uma cidade portuária, uma cidade que estava na rota da comercialização de muitos produtos que, por exemplo, que vinham da Ásia para chegar até o Império Romano. Então era uma cidade que tinha uma localização privilegiada, tem ainda, né? E agora aqui nós vemos um paradoxo, nós vemos algo contraditório. Uma cidade rica e uma igreja pobre. A palavra de Deus diz, no versículo de número 9, eu sei as tuas obras. O Senhor conhece a igreja dele. O Senhor conhece a tua vida. O Senhor conhece a minha vida. Eu conheço a tribulação, a pobreza. Mas aqui está entre parênteses, mas tu és rico. Ainda que aos olhos do mundo, ainda que fosse uma cidade rica, a igreja era vista como uma igreja humilde. Talvez, porque até mesmo pela tribulação, pela perseguição, os seus membros fossem um pouco excluídos do comércio. Não compra dele não, porque ele é cristão. Nós não sabemos o porquê. De repente pode até ser por causa disso. Era uma igreja que sofria tribulação, era uma igreja que sofria perseguição numa cidade de muito comércio. E de repente aqueles comerciantes que eram cristãos, aquelas pessoas, não estavam tendo a mesma renda que os outros. Portanto, era uma igreja materialmente pobre, mas aos olhos de Deus uma igreja rica. Nós não somos uma igreja, ainda que o Senhor nos dê um templo de excelência, nós não somos entre as igrejas mais lindas, mais bonitas, com tecnologias, em lugares maravilhosos, bem localizados. O Senhor, aprove ao Senhor nos dar a comunidade Hadash aqui, na estrada do Jacarandá, 1195. Num lugar que quando você está na mesma rua, você tem que pegar 2 ônibus. Eu nunca vi isso. É a mesma rua lá do Tonato para cá, você tem que pegar 2 ônibus. Mas o Senhor vai mudar a geografia desse lugar também, eu creio. Mas aprove ao Senhor nos dar essa condição aqui. E aí eu vejo, obrigado Senhor, porque neste quesito nós somos parecidos com Esmirna. Ainda que muitos olhem, preferem as igrejas bem localizadas, Alphaville, regiões nobres. Que tem de gente, né? Que está com o pé de barro indo para Alphaville. Nada contra. Mas valoriza o lugar de onde você é. Ah, minha igreja, a minha, enche a boca para dizer, né? Não tem identificação. Eu sou o último. Eu sou aquele que tornou a viver. Sabe qual é a palavra que é usada aqui para primeiro? No grego, no original, proto. É a palavra que é utilizada nesse texto. E aí eu fui no dicionário, as derivações dessa palavra, do proto. Olha isso, primeiro de todos, aquilo que costumava ser, ou seja, é muito além de ser apenas o primeiro, ele já existia, é algo que a nossa mente não consegue compreender. Ele já existia antes de tudo, aquilo que costumava ser. A palavra de Deus diz, ainda antes que houvesse dia, ele já existia. Em primeiro lugar, também tem o significado da palavra proto, aquilo que está em primeiro lugar, aquilo que tem a primazia. Aquele que é o primeiro em importância. Então quando ele diz eu sou o proto, eu sou o primeiro em importância, eu sou aquele que já existia, o primeiro em tudo. E ele diz também, ele não se refere somente como ele é antes de todas as coisas, mas ele diz eu sou o último. Não que este último, essa palavra último, dê uma ideia de fim a ele, como que um dia ele fosse deixar a existir, não. A palavra do grego aqui é escatos. E escatos nos remete a cadê o povo da escola de líderes? Escatologia, que é o estudo das últimas coisas. E eu fui lá para ver o que é escatos. Escatos é o final, mas também pode ser traduzido para o superior. Olha isso, o maior. E agora vem uma palavra que você se prepara para glorificar o nome. Com relação ao tempo, esta palavra ela pode ser traduzida por o último.
ou o mais recente. E eu digo para você, o mais atual. Tu tá entendendo aí? O mais atual. Estão querendo atualizar ele. Ele é o primeiro, ele é o último, ele já existia. Aquilo que ainda não aconteceu está nas mãos dele. Ele é o mais recente, ele é o status. Estão querendo atualizar o primeiro e o último, aquele que virá em glória. Fala, se Deus não tem palavra de Esmirna para nós nesses dias. Ele é o primeiro, ele é o último, ele é o superior, ele é o maior, ele é o mais recente. Ainda não aconteceu e já está nas mãos dele. Que coisa linda. Ele é o proto, ele é o status. Ele se refere dessa forma. Igreja de hoje, olha para o primeiro, olha para o último. Igreja, o primeiro e o último está se mostrando a vocês. Para de ficar olhando para filosofias, para de ficar pensando nos modismos, olha para ele. Vamos para as características dessa igreja. A gente já viu aqui como que ele se revelou. Quais as características espirituais dessa igreja? Pobre materialmente, mas rica espiritualmente. Gente, que coisa linda que é quando a gente... Essa igreja, não falam-se tanto dela. Mas todas as igrejas, ela tem algo para corrigir. Tenho, porém, contra ti que tolera Jezabel. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Tenho, porém, contra ti que você não é nem quente, nem frio. Esmirna não tem nada. O Senhor reconhece eles. Procura aqui no texto, você não vai ver o Senhor corrigindo eles. Não tem correção para Esmirna. Ou seja, uma igreja que está sofrendo porque está sendo fiel. E o Senhor está dizendo para eles, continuem assim. Continuem assim, eu estou aprovando. E aí o mundo inteiro abalando, gente, essas coisas. É Halloween, é o outro falando que tem que atualizar a Bíblia, é o Papa falando aquilo outro. E o Senhor vai lá e balança Esmirna, gente. Fala para mim se não tem uma mensagem para a igreja de hoje. Fala para mim se o Criador não quer falar com a terra. Meu Deus, obrigado, Senhor, porque essa palavra poderia ser entregue a grandes templos, em templos suntuosos, mas Ele resolveu entregar para Esmirna. Essa palavra poderia ser entregue nas igrejas de 5.000, nas igrejas que tem canal de 200.000 membros, mas Ele resolveu entregar para Esmirna. Ele resolveu entregar para aquele que está atento ao que Ele está dizendo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele está passando. Pobre materialmente, mas cheia do Espírito Santo de Deus. Diferente da igreja de Laodiceia, que era rica materialmente e vazia da presença de Deus, pobre espiritualmente. A igreja de Laodiceia era uma igreja que, se não mudasse de condição, ela ia ser vomitada. A igreja de Laodiceia, ela recebe uma sentença que vocês são ricos, vocês são cheios. Ele diz para a igreja de Laodiceia, não sabes que tu és pobre, cego e nu? Aconselho que de mim compre ouro, compre roupas. E aqui ele vê uma igreja que não tem tantas condições, mas que é rica espiritualmente. Ele diz, eu sei que tu és rico. Uma igreja sendo perseguida, mas uma igreja que aos olhos de Deus está sendo apreciada. Uma igreja que o mundo está olhando e não está dizendo nada. Uma igreja que o mundo olha e condena, mas que aos olhos de Deus Ele está dizendo, ser fiel até a morte, eu lhe darei a coroa da vida. Continue assim. Uma igreja que está sofrendo os ataques dos falsos crentes. Uma igreja que está sofrendo o ataque dos externos.
Uma igreja que está sofrendo um ataque dos modismos, dos falsos mestres, dos falsos doutores, as heresias, as blasfêmias contra a palavra de Deus. Uma igreja que está sob ataque, mas que está sendo contemplada dos céus. E Ele está dizendo: eu vou lhes dar a coroa da vida. Ele está dizendo para elas: aquele que vencer não receberá o dano da segunda morte. Ao ler esta passagem que o Senhor entrega para nós, através da carta de Esmirna, aprendemos mais uma vez que as aparências podem enganar. Versículo 9: eu sei as tuas obras, tribulação e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus, e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Igreja, Ele está nos dando sinais. Vamos olhar para essa igreja. Quem eram esses da sinagoga de Satanás? Que Ele está dizendo que quem são esses que se dizem judeus? Sabe quem eram esses? Eram aqueles que denunciavam os cristãos para o governo, para Roma. Eles estavam ali acompanhando, e tudo que a igreja fazia, eles declaravam para Roma, entregavam os crentes. Por isso que esses denunciantes aqui não eram chamados de verdadeiros judeus. Ou a gente pode também trazer como os falsos cristãos, aqueles que estão dentro da igreja, mas estão traindo o propósito do reino de Deus, estão entregando a igreja para o mundo. Quem é o Império Romano hoje? Qual é o império que persegue a igreja? É o império das trevas, o império de Satanás. Estão dentro da igreja, mas estão entregando a igreja ao império de Satanás. Está pegando a palavra de Deus? Olha, então nós temos que legitimar isso e aquilo. Estão entregando. Toma aqui. Muitos olham pelo luxo, pela exuberância, pela quantidade de seguidores, pelos likes, os famosos, os pregadores famosos da internet que pagam o YouTube, que pagam para aparecer, e que muitas vezes para aparecer tem que falar, porque, e aí usa uma frase de efeito, quando na verdade estão enganando a muitos. E muitas pessoas se vão o quê? Pelos olhos. Olham a beleza, o luxo, olha, que exuberância. E aos olhos do mundo, como que eles estão? Nossa, mas esse pastor aí representou, hein? Puxa, parabéns a esse pastor. Olha, parabéns, hein? É isso aí, olha, que legal. Nem parece que o senhor é crente. Olha, esse pastor é uma luz aí em meio a essas coisas que estão acontecendo. Aos olhos do mundo estão exuberantes, mas aos olhos de Deus, como que eles estão? Estão mal aos olhos de Deus. Olhemos para Esmirna. Se dizem, mas não são. São da sinagoga de Satanás. O Senhor tem trazido nos últimos dias esta visão para aqueles que são verdadeiros, que são fiéis. O Senhor olha para nós e Ele diz: preste atenção, abra os teus olhos. Tem muita gente que está dizendo que é e não é, mas está chegando a hora que Ele vai separar o joio do trigo. Está chegando a hora da colheita, está chegando a hora de Ele buscar os seus. E o que Ele diz para essa igreja? O que está por vir para essa igreja? Ele elogia, né? Mas o que está vindo sobre essa igreja? Aqui na terra, nada de bom. Esse mundo nada tem de bom para aqueles que são fiéis a Deus. Esse mundo não tem nada de bom para aqueles que são fiéis a Deus. Mas a igreja de Esmirna não tinha medo de morrer por Jesus. E ele diz aqui: nada temas das coisas que hás de padecer.
A igreja verdadeira do Senhor vai ser provada daqui para frente. A igreja verdadeira do Senhor, o que está acontecendo na China, vai chegar no Brasil. Aguardem, uma questão de tempo. Esses vídeos, talvez até este seja removido daqui a algum tempo. Talvez esse vídeo você vai procurar um dia e não vai ter mais. Porque eu citei nomes de pessoas, eu falei de coisas, eu falei de comportamentos pecaminosos, mas que a sociedade diz que é normal, que é assim mesmo. Chegará o momento que nós não teremos essa liberdade que nós temos. E é o que o Senhor está dizendo aqui: nada temas das coisas que hás de padecer. Prepare os seus filhos, prepare os seus netos para uma igreja que será perseguida. Prepare os seus membros, pastores, apóstolos, líderes do Brasil. Vocês que estão preocupados em assentar em cadeiras políticas, em representação política. O reino de Deus não é político, o reino de Deus é eterno, o reino de Deus é imaterial. E está cheio de pastor achando, igual os judeus quando estavam esperando o Messias, a libertação de Roma. A libertação do comunismo, a libertação da China. O reino de Deus, pleno e amplo, será só no milênio, gente. Ainda não aconteceu. Tem coisas para a igreja passar, tem a grande tribulação, tem arrebatamento, tem a batalha do Armagedon, tem uma série de coisas para acontecer ainda, e o povo já está querendo estabelecer um milênio agora, querendo convencer o povo na força. Eu digo para vocês, o diabo lançará alguns de vós na prisão. Vocês estão preparados para ver pastores do Brasil sendo presos? Muitos serão presos. Vai chegar o tempo que aqueles que falarem, que anunciarem publicamente, já está acontecendo em muitos lugares do mundo. Eu não sei quanto tempo vai chegar para isso aqui no Brasil, mas vai acontecer. Para que sejais tentados e tereis uma tribulação. Aqui o período de 10 dias, provavelmente se refere à igreja inicial. De repente, esse período de 10 dias nos traz aplicação para os dias de hoje, que esta tribulação que esta igreja vai sofrer é um período que terá um fim. É um período marcado. É algo rápido, 10 dias. E aos olhos de Deus é como se fosse algo rápido. É algo que está preparando somente, e aí vem um arrebatamento, leva essa igreja. E ele diz: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. É uma igreja que por amor a Jesus, por permanecer na sã doutrina, vai ser perseguida, vai ter sofrimento. Isso é o que Jesus está dizendo. Mas o que ele diz para eles? Sejam fiéis até a morte. Sejam fiéis até a morte, e eu vos darei a coroa da vida. Jesus só pede isso para eles: sejam fiéis. Olha que coisa linda. Em algumas igrejas ele pede para se consertar, para remover o trono de Satanás, para ser quente ou frio. E aqui ele está pedindo: continue assim. Sabe quando você era aluno, ou aqueles que são alunos ainda, e você passa lá na mesa do professor, você chega: como está meu filho? Está de parabéns, continue assim. O Senhor está dizendo para vocês, aqueles que têm sido fiéis: sejam assim, continuem assim. Sejam fiéis. Sejam fiéis, nem que vocês tenham que passar pela morte. E essa igreja não temia a morte, porque ele diz assim: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Esmirna significa mirra. E olha que coisa interessante, ainda que alguns pudessem passar, o que é a primeira morte? É a morte aqui na terra. Mas ele está dizendo: ainda que vocês morram aqui na primeira morte, por causa do meu nome, vocês não sofrerão o dano da segunda, que é bem pior. Irmãos, o Império Romano cometia atrocidades, pastora. Algumas pessoas, eles eram enterrados, e eles ficavam somente com a cabeça para fora, e eles soltavam leões que eles traziam da Ásia, tigres. E aquelas pessoas não podiam se defender, não podiam correr. E eles ficavam ali
dentro daqueles buracos, somente com a cabeça para fora, para que aqueles animais pudessem arrancar a sua cabeça, para que pudessem comê-los. E muitos de Esmirna sofreram isso, para que hoje a gente viesse aqui pedir para atualizar a Bíblia, para ter essa geração de crente safado, querendo legalizar o pecado, querendo descriminalizar o pecado, quando na verdade a pregação dos últimos dias é: se arrependam, voltem, o rei está voltando, ele está aí, reconheça o teu erro, volte para ele, continue, se você é fiel, continue sendo fiel, mas se você precisa de perdão, há perdão descendo do céu hoje sobre a tua vida, há amor descendo do céu para te alcançar. Ele diz, há uma promessa: sejam fiéis, e eu lhes darei a coroa da vida. O que é a coroa da vida? É um prêmio, é uma recompensa, é um galardão, é uma glória, é um presente, é uma homenagem. Não sofrerá o dano da segunda morte. Não tenha medo da morte aqui nessa terra. A segunda, ela é bem pior. Na segunda não tem mais jeito. Talvez aqui você morra, talvez aqui você seja lançado na cova dos leões, assim como Daniel foi lançado. Mas não divida a sua adoração, não divida altares, permaneça fiel ao Senhor. Para concluir, a segunda morte, ela é bem pior do que a primeira. E aqueles que têm um conhecimento sobre ela, aqueles que sabem, que receberam a revelação através da palavra de Deus, não temem a primeira. Não tenha medo da primeira morte. Não tenha medo do que possa acontecer com você aqui nessa terra. A primeira é temporal. A primeira é por um lapso de tempo. A segunda é eterna. A segunda morte é eterna. Não tem escapatória. Esmirna não temia a primeira. Esmirna resistia em meio à perseguição. E recebeu uma promessa de coroa da vida. Longe da segunda morte. Eu quero saber se nessa noite tem alguém que quer receber a coroa da vida. Você não vai receber hoje. A coroa da vida está prometida para nós lá na glória. A conta, como diz o irmão, né? A conta não fecha aqui. Ainda bem que ele sabe por nós, que entregou a vida. Um Deus que não suporta o pecado, mas ele resolveu o problema do pecado. Você sabia que lá em 1 Pedro tem uma passagem que fala que antes da fundação do mundo, o Cordeiro de Deus já estava condenado, vamos dizer assim, já estava preparado. E aí vem aqueles que falam assim: mas Deus não sabia que o homem ia pecar, por que ele colocou o homem? Eu digo para você que o plano da redenção já estava pronto antes do Éden. Lê 1 Pedro, o plano da redenção já estava pronto antes do Éden. Cordeiro que foi morto, né? Tem até um cântico do Voz da Verdade, desde a fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, o plano da redenção já estava. É claro, ele sabe de todos os tempos, das estações, mas ele nos dá o livre arbítrio, ele nos dá o poder da escolha. A escolha, mais uma vez, está nas tuas mãos. O que o mundo tem para a gente? O que o mundo tem para Esmirna? O que o mundo tem para aqueles que são fiéis a Deus? Tem gente que está querendo a coroa do mundo, mas o Senhor está prometendo para aqueles que são fiéis a coroa da vida, uma coroa incorruptível. Essa semana eu fui levar a avó, a gente estava conversando sobre isso. Ela estava falando sobre a casa dos famosos, né? Diz que a casa do Clodovil, da Hebe, eu não vi essa notícia, tudo destruído, né? Abandonado. Já pensou? Mansões, a gente via as reportagens na TV, casas maravilhosas, mas estão apodrecendo. A coroa deste mundo, ela é corruptível. É uma coroa que não adianta. Você pode ter o prédio, o apartamento mais caro, ele vai ser corrompido. Não ajunteis tesouro aqui, onde a traça e a ferrugem corrói, mas ajuntem no céu. Eu quero saber se nessa noite há alguém que ainda não confessou Jesus como teu Salvador, e você quer fazer isso hoje. Levante uma de suas mãos. Eu quero orar pela tua vida.